Foi já? Boa. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso terceiro encontro aí do Clube do Livro. A gente já fez 2 encontros no primeiro semestre, um em março, que a gente discutiu um pouco sobre aprendizagem criativa, um em junho, que a gente falou um pouco de educação, midiática. Hoje, que a gente vai conversar um pouco sobre designer thinking, e a gente tem ainda um último encontro para acontecer, que a gente vai falar sobre planejamento, certo, Solange? Isso, planejamento reverso. Vamos falar sobre planejamento reverso. Então, já estão todos convidados aí para o nosso próximo e último encontro deste ano. Vai Então, ser dia 13 de novembro, Rê. boa, 13 de Boa. novembro, já anotem aí na agenda aí de vocês, tá bom? Vai ser um tema bem bacana também para a gente conversar. Como em todo encontro, a gente sugere a leitura de um livro e também traz um convidado para poder aí dar luz a algumas reflexões. Então, hoje a gente trouxe a Graziella para conversar um pouquinho com a gente aí sobre designer thinking, e a Solange, que vai mediar aí esse nosso bate-papo. Então, Sol, tá com você, Vai lá. e aí você apresenta a Grazi, A por Grazi, favor. combinado. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu tenho uma honra enorme de apresentar a Graziella. É uma pessoa espetacular. Eu a conheço há bastante tempo. Ela tem um percurso muito bonito na educação, trabalha na educação há 19 anos. Ela começou sendo professora da educação infantil, que eu acho que é o lugar onde é mais difícil a gente atuar, embora todo mundo ache que é mais difícil é no ensino médio. Sem dúvida, o que tem de mais difícil é trabalhar com as crianças pequenas. Ela é uma pessoa apaixonada por tecnologia, e foi assim que a gente se conheceu há mais de 10 anos atrás. Eu acompanho o percurso dela. Ela é graduada em pedagogia pela USP, tem pós-graduação lato sensu em psicopedagogia, em educação inovadora e design thinking, é mestre em educação pela PUC de São Paulo, e ela tem muita experiência, desde a sala de aula, como eu falei para vocês, até a coordenação da área de tecnologia educacional em grandes escolas de São Paulo. Além disso, ela trabalhou em algumas organizações não governamentais, ela trabalhou com projetos de grande impacto social e também com serviço público. Tem muita expertise desde 2012 como palestrante e formadora de professores para a utilização da tecnologia na sua prática pedagógica e em metodologias ativas. Nós trouxemos a Grazi, porque ela tem, além dela ter um ótimo conhecimento, um arcabouço teórico muito grande, ela também faz a aplicação do design thinking sempre nas suas práticas pedagógicas. Então, ela tem, além do conhecimento profundo sobre, ela também traz a prática para nós, que eu acho que é bastante importante, né? Por que a gente escolheu o design thinking, gente? Porque ele tem uma estreita relação com o DNA da Zoom Education for Life, porque a gente tem trabalhado bastante com Project-Based Learning, que promove a autoria e a criatividade dos estudantes, e para que haja essa inovação, gente, e para criar soluções, algumas abordagens são necessárias, e o design thinking, ele é utilizado em muitos dos nossos projetos para promover exatamente essa criatividade dos estudantes, tá bom? Então, é por isso a gente tem trazido para o Clube do Livro um apoio teórico e prático em cima das abordagens e metodologias que a gente tem usado na Jornada Z e no Clube de Inovação. Então, sejam muito bem-vindos. Agora com a palavra, a minha querida professora Graziella Matarazzo. Deixa eu só falar uma coisa, Grazi, antes de você começar. Pessoal, vão colocando as perguntas no chat enquanto a Grazi está falando, porque depois, ao final, ela primeiro vai fazer uma explanação e depois a gente vai ter oportunidade de fazer as perguntas para ela. Eu acho que a gente pode fazer as perguntas de forma... como ela está vendo todos vocês vão poder fazer a pergunta, mas a gente vai por ordem, de acordo com quem colocou no chat, tá bom? Aí a gente vai chamando as pessoas para fazer a pergunta ao vivo aí para ela, tá? Pronto, Grazi, obrigada pela Obrigada a brecha. vocês.
Eu que fico super honrada de estar aqui com a Renata e com a Solange, que são duas referências aí para mim também, colegas incríveis dessa trilha de educação e tecnologia, e de estar nesse espaço da Zoom, que eu concordo muito com o que a Solange falou, acho que super conversa com essa perspectiva do design, tudo que a Zoom faz, né? E o design é quase que um estilo de vida, né? Então, é um jeito de olhar as coisas, de pensar a inovação, de pensar a resolução de problemas, né? Eu trabalhei com um gerente de design de serviços muito bacana, ele falava assim, por que você não prototipa tudo na sua vida, né? Aí você fica pensando, se eu mudasse os hábitos, se eu fizesse alguma coisa, prototipo para escovar o dente com a outra mão para ver o que acontece, no outro dia você tenta outra coisa, então é um jeito pode ser um jeito de viver e de resolver as coisas do dia a dia, e não só grandes problemas do mundo, né, que é algo que a gente também se pergunta muito, porque o design thinking vem como quase que uma bênção, né? Fala assim, vou resolver qualquer coisa com design thinking e tal, e acho que às vezes também dá um peso muito grande para a jornada, assim, né? Então, mais sobre prototipar e testar e viver isso, um olhar diferente para as coisas, que é o que a gente vai conversar hoje, entender um pouquinho do que se trata. Vocês já estão vendo meu compartilhamento? Sim. Já, Grazi. Tá bom. Porque para mim está carregando. Aí, como falaram que era uma live, mas que era só para esse grupo num primeiro momento, né? Eu achei isso tão gostoso, porque quando a gente faz as lives que a gente não sabe quem a gente está falando, é muito diferente, né? Mais frio. Então, para aproveitar que a gente está aqui nesse movimento de estarmos juntos e dialogar e tudo mais, eu preparei um warm-up que é uma coisa super do design, né? Não dá para pensar em design thinking sem pensar em fazer dinâmicas e propostas ativas aí a cada uma das etapas que a gente vive. Então, para essa etapa de hoje, eu trouxe um warm-up aqui, que eu faço muito presencialmente, mas eu fiz uma adaptação aqui de como que ele seria para o online. Então, é um warm-up que chama pontos divergente, pontos convergente. Não sei se vocês já fizeram isso presencialmente, mas dá muito certo. Se vocês forem fazer uma formação com professores de vocês, ou até com estudantes, é um warm-up bem legal para fazer presencialmente também. Então, a ideia é primeiro a gente explorar aqui o nosso grupo e tentar encontrar pontos divergentes. Então, eu queria que todo mundo fechasse a câmera e colocasse no chat coisas que vocês fizeram que sejam inusitadas, que vocês achem que só vocês tenham feito. Sei lá, foi num país muito diferente, fez uma coisa muito diferente, vão colocando ali. E aí, conforme eu for lendo, que vocês colocarem ali, quem já tiver feito essa coisa, abre a câmera também, tá? Abre a câmera para a gente ver quem já fez. Até a gente descobrir coisas aí que realmente só uma pessoa fez, tá? Então, tentem colocar coisas aí no chat que vocês achem que realmente é único. Então, a Solange já colocou remar no mar. Tem alguém fora Solange que... Solange abre a câmera. Se mais alguém já remou no mar, pode abrir também. Eu já remei. Então, vamos ver quem que já remou aí. A Renata também já remou. O Carlos já remou. O Ercílio já remou. E só, muita gente já fez. Então, não é um ponto de divergência. A gente já pode até fazer nosso clube do remo aqui. Né? Tô arrasada agora. Eu crente que estava abafando. Mas que é tão legal que várias pessoas já fizeram. Mas alguém tem alguma sugestão? A Paula também já remou. A campanha dos 12 aos 17 anos. Aí Mas vamos falar quem já acampou, assim, já foi acampista mesmo, assim. Tem alguém aí que já foi? Solange já foi? A Fernanda já foi acampista. A Silvia também. Ou não deu. Saltar de paraquedas de surpresa, do nada. Pegaram você de surpresa, puseram no avião e foi a Águeda.
E falaram, pula, Águida. Como é que foi isso? Como é que pula de paraquedas de surpresa? Quase isso. Mas foi de livre e espontânea vontade também. Mas alguém já foi pego de surpresa aí para pular? A Magali, o Ercílio. Dormir no corpo de bombeiro. Quem que dormiu? A Cíntia. Cíntia, você dormiu no corpo de bombeiro. Você tá com o microfone fechado, o telefone. Duvido que alguém tenha dormido. Muito bom. Tirar foto no topo de um canyon. Essa também eu nunca fiz. Finalista da Olimpíada Nacional de História do Brasil pela Unicamp. Uhul! Tem mais algum finalista? Acho que é difícil, hein? Muito bom. Bom, temos alguns inéditos aí, eu acho, hein? Agora, nosso segundo desafio é a gente achar um ponto convergente. Uma coisa que todo mundo tenha feito, mas não vale coisas de carreira, né? Todo mundo já trabalhou com a Zoom, aí não vale. É marmelada. Então, todo mundo fecha a câmera, a gente tem que achar uma coisa que todo mundo tenha feito. E aí, se todo mundo abrir a câmera, a gente conseguiu, certo? Nosso desafio. Eu estou aqui com o Large Gallery para tentar ver todo mundo. Vamos ver se dá certo. Então, vamos lá. Quem tem uma sugestão aí de alguma coisa que acha que todo mundo aqui já fez, mas não pode ser pedagogia, dar aula, trabalhar com educação, não pode. Não pode ser carreira nem formação, senão fica muito fácil. Ô, Graziela, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu não consigo mandar mensagem no site, porque lá tá assim, ó, que é a primeira vez que eu estou participando, né? Sou aqui de Silvânia, Goiás, do Aprendizado Marista Padrão Cícero. Você não pode enviar a mensagem porque você não é membro do chat. Aí não tem como enviar a mensagem. Então, fala aqui pra gente, qual que é a sua sugestão? Então, acho que é uma coisa que é de infância, né? Acho que é muito inusitado. Quando eu era criança, eu consegui entrar dentro de um latão de leite. É uma coisa divergente, né? Completamente. Eu acho que eu entalava, não entrava no latão. Para entrar foi fácil, duro foi para sair, né? Que o desespero da minha mãe, dos meus tios, tudo estava em volta. Como é que vai sair? Como é que vai sair? Mas hoje tem para contar a história, né? Ainda bem que você está aqui, Hugo, para provar isso que aconteceu. Então, achamos o mais inusitado de todos, eu acho. Ó, tirar foto da Lua. Quem já tirou foto da Lua? Eu já tirei, vou até abrir aqui. Será que todo mundo já tirou foto da Lua? É para mim continuar com a câmera aberta ou fechada? Quem já tirou, abre a câmera. A gente tenta tirar, né? Não sai muito bom. Uau, ainda mais quando a lua tá cheia, né? E eu não sei na região de vocês, mas hoje eu moro em São Paulo, mas eu já morei em Fortaleza e eu vou muito para lá, que a minha sogra é de lá. Lá é muito quase na linha do Equador ali, né? A lua é muito maior. Muito maior. Não sei se vocês já fizeram essa transição do norte, do nordeste para o sul e compararam isso. Toda vez que eu vou para lá, eu fico chocada com o tamanho da lua. Lá dá para tirar bem melhor que daqui. São Paulo é longe a lua. Quando eu chego lá, não sei se alguém está em alguma outra cidade que tem essa experiência também, assim, mais para o norte, para o nordeste, porque aqui no sul, no sudeste, é bem distante, assim. Quando eu vou para lá, eu fico chocada. Então, eu acho que a gente achou que todo mundo abriu, não, o meu não está mostrando todo mundo aqui, mas acho que tem alguém que não fez isso? Nunca? Será que tem alguém que nunca tirou foto da Lua? Ercílio? A gente pode mudar o nome desse grupo para Os Monarcas. Já tirei também. Aê!
Boa, legal, gente. Então, os lunáticos agora, vamos para o design. Então, foi legal conhecer um pouquinho de vocês aí, pessoal, que já fez muita coisa inusitada, né? E isso conecta muito com a perspectiva do design, né? Que é a gente tentar incentivar ideias loucas, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. Quando a gente entra na perspectiva do design thinking para resolver problemas, a gente quer se desprender um pouco das ideias que já são conhecidas, né? São óbvias, para ir para ideias diferentes, né? E a gente cai muitas vezes em lugares que as pessoas falam, não, mas isso não dá, mas isso não pode, mas isso não funciona, né? E quando a gente está falando sobre design thinking, não existem ideias ruins, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o que é o design thinking? Segundo o Tim Brown, que é esse livro que a gente está explorando hoje, é uma metodologia ou uma abordagem, né? Tem algumas pessoas que brigam que não é metodologia, que é abordagem. O livro chama uma metodologia, então vamos ficar hoje que é uma metodologia, mas pode ser uma abordagem também que busca solucionar problemas complexos, colocando as pessoas no centro do processo. Então não é um problema por si só, né? Mas eu falo que a perspectiva do design thinking transforma tudo em serviço. Quando você pensa a partir dessa ótica, tudo tem um serviço envolvido, né? Então você vai, eu sou um designer de produto, eu vou criar uma garrafa. Mas a garrafa tem um serviço que é hidratar, né, as pessoas. Então, se você pensar mais na pessoa que vai usar de fato a garrafa, a solução que você vai criar, a chance de você criar uma solução, ter uma ideia que tenha muito mais aderência, seja muito mais inovadora, é muito maior. Então, a proposta do Tim Brown é essa, de colocar as pessoas no centro do processo para criar produtos, serviços e processos que sejam mais úteis, né, mais usáveis e mais desejáveis, né. E aí eu peguei uma frase aqui dele, que é uma forma de descrever um conjunto de princípios que podem ser aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas. Então, é uma proposta que é o que eu falei, desde resolver um problema seu do cotidiano até, né, talvez aí solucionar os problemas da humanidade, quem sabe, um pouco utópico, mas a gente tem essa esperança de que daria para resolver quase que qualquer coisa com essa ideia. E aí outra fala do Tim Brown aqui também, o design thinking é uma abordagem que utiliza a amplitude de pensamento do designer e métodos para a resolução de problema para atender às necessidades das pessoas de um modo que seja tecnicamente viável e comercialmente viável, né? Em outras palavras, o pensamento centrado no humano é a inovação. Então, eu trouxe aqui para vocês o anagrama da inovação para falar um pouco, explicar um pouco essa visão que ele traz, né? A inovação seria esse pontinho no meio, essa intersecção entre os três círculos aí, né, que ele coloca. E como é que a gente acha esse pedacinho ali, né? O primeiro caminho seria começar pelo ponto de vista dos usuários, das pessoas. Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse problema? E, às vezes, a gente traz problemas bem amplos para os estudantes, por exemplo, vamos trabalhar com as ODS, que é incrível, né? Mas são temas muito grandes. Como é que a gente faz? E isso também vou mostrar para vocês que está na jornada do design, para fechar esse problema, né, em um contexto mais acessível, vamos dizer assim, mais um contexto menor mesmo, seja mais fácil do estudante trabalhar ali. E isso não vale só para um estudante, para uma criança, mas vale para designers e adultos também, né? Quanto menor o problema, mais fácil de você, né, mais isolado ali, mais fácil de você trabalhar com ele. Então, o ideal é você escolher uma pessoa que tem aquele problema. Então, vamos falar sobre, por exemplo, a poluição dos rios. Ótimo, mas que está atingindo quem?
né, eu gosto muito da perspectiva do trabalho com o território, né? Então, existe um rio aqui na nossa cidade que está com uma questão? Existe. Existe alguém, uma pessoa que está sendo afetada com essa questão dessa poluição desse rio? Existe. Existem os cidadãos ribeirinhos que moram ali, ou existe, né, uma cidade que perdeu, por exemplo, um espaço de lazer, porque o rio está poluído, existem pescadores que não podem mais pescar porque os peixes ali estão contaminados, enfim, mapear que pessoas são essas que estão sendo afetadas por esse problema, né? Porque o problema em si, se ele não tem uma pessoa envolvida, ele fica muito aberto, né? E ele fica menos significativo, né? Então, precisa ter uma resolução ali para uma pessoa, né? No mínimo, ou pode até ser uma espécie também, né, se a gente quiser incluir ali os animais, enfim, mas que haja esse usuário, essa pessoa, esse ser afetado ali, que a gente possa começar a fazer esse recorte. Então, para essa pessoa, para esse usuário, o que é desejável? Né? E aí, a partir disso, dessa escuta, né, desse mapeamento desse usuário, você começa a levantar elementos para resolver esse problema. Depois você vai para a segunda questão, que é ser tecnicamente execuível, viável, né? Ou seja, eu tenho a tecnologia suficiente para isso. Na perspectiva da escola, eu gosto de falar para os estudantes não se preocuparem tanto com isso. Por quê? A gente vai prototipar, então eu gosto de deixar eles sonharem um pouco com as tecnologias, né? No sentido de novas tecnologias, né? Existem as tecnologias emergentes, existem as tecnologias que ainda estão em estudo, que ainda são hipóteses, né? Numa visão de futurismo. Eu acho que é legal deixar eles brincarem com essas possibilidades também, né? Então, às vezes, eles fazem um protótipo que dá uma indicação de uma tecnologia que vai haver ali, né? Minimamente, a gente busca uma conexão com a realidade ali, mas existem estudantes que gostam de pesquisar tecnologias que ainda estão em teste, enfim. E eu não vejo por que no ambiente escolar a gente limitar que eles reflitam sobre possibilidades de tecnologia que ainda não são tão execuíveis, mas que podem ter uma explicação lógica ali por trás, tá? E que seja financeiramente viável. Que também, na perspectiva da escola, como não é a gente que vai executar, vamos supor que eles criem uma máquina que purifica água, alguma coisa assim, certo? Que eu estou tipo em algo assim. A gente talvez faça um teste, ou vai no nível do protótipo mesmo. Então, se realmente fazer isso em larga escala não seja tão viável, eu não vejo como um problema também na educação básica, né? No sentido de que a gente quer mais que eles explorem, criem hipóteses, vão atrás, mas eu gosto que eles pelo menos tentem fazer uma mensuração do custo disso, tá? Nossa, quanto custa esse tipo de material que a gente está propondo usar? Se fosse em larga escala, se fosse grande, como seria? Será que dá para fazer alguma substituição? Às vezes, mais interessante até pensar do que viável economicamente na escola, é viável em termos de sustentabilidade. Será que a gente está criando uma solução que vai destruir mais ainda o planeta do que ajudar? Né? Eu acho que essas são reflexões que são mais válidas para o ensino básico. E aí, quando a gente acha esse ponto do meio aí, a gente achou uma inovação. E uma coisa que eu gosto de fazer muito com os meninos também é, quando a gente faz um brainstorm, vem muitas ideias, a gente vai falar sobre isso, usar esses critérios aqui para votar. Então, em vez de escolher as ideias aleatoriamente, ou a ideia que eu gostei mais, usar esses 3 pontos como, vamos dizer assim, como pesos para a votação e escolha da ideia final do grupo. Então, por exemplo, a gente vai ter 3 post-its para colar na ideia que a gente achou que é mais desejável pelas pessoas. A gente vai ter 2 post-its para colar nas ideias que a gente acha que são mais tecnicamente possíveis, né? A gente tem tecnologia. E um post-it para colar na que a gente acha que é mais financeiramente viável, já que nesse momento a gente importa menos, né? E deixa eles colarem os post-its nas ideias, e assim isso ajuda muito o grupo a definir uma ideia que vai ser
trabalhada, evoluída dentro do grupo, porque às vezes definir a ideia pode ser um desafio, né? A gente fala que não é bom o designer se apaixonar pela ideia, porque senão ele deixa de criar em cima da ideia do outro e outros elementos que a gente vai conversar no brainstorm, mas muitas vezes acontece, né? Principalmente com os estudantes mais novos, né? Ah, gostei muito da minha ideia e tal, e quero defender ela, isso não é um problema, mas em algum momento a gente tem que tomar uma decisão, e usar esses elementos às vezes ajuda muito. Tá? E como que é, então, afinal, essa jornada do design, né? Do que a gente está falando? Então, a gente falou em definir um usuário, né? Uma pessoa que está envolvida com aquele problema, um ser que está envolvido com aquele problema. E a primeira etapa dessa jornada é empatizar, né? Que é um grande desafio, né? Mas é chegar perto dessa pessoa, entender a realidade dela ali para criar a partir disso. Depois a gente vai para definir o problema. Um problema muito grande, como que a gente faz para ele ficar menor e definir o problema que a gente vai resolver. Depois a gente vai para a ideação, que é criar ideias, né? E prototipar e testar, tá? Eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas etapas. No livro ele vai falando sobre isso também, ele traz muitos exemplos práticos, empresas que ele trabalhou, cases, né? E é legal que vai trazendo exemplo de como isso funciona na prática também, né? E como que é essa etapa de empatia, né? Para resolver o problema que não é seu, como é que você faz, né? Se você não entende ou não vive aquilo, então como que você faz para se aproximar dessa pessoa, para tentar o mais próximo possível se colocar no lugar dela? Tem muito comum o pessoal falar, vestir o sapato do outro, né? Vamos vendar os alunos para eles saberem como é uma pessoa cega. Eu gosto de dizer que empatia mesmo é um pouco tópico. Você não vai saber realmente o que a pessoa passa, porque você não passa aquilo de verdade, né? É diferente ficar um pouquinho vendado e realmente estar o tempo todo nessa condição, né? Sem a visão, tem que ir a lugares que você não conhece, atravessar uma rua ou pedir ajuda e sem identificar quem são as pessoas que estão ao seu redor, enfim. Então, mas não é por isso que a gente vai desistir de criar coisas para a pessoa cega, né? Mas a gente vai usar uma ferramenta muito importante, que é a escuta. A gente pode fazer a sensibilização, pode fazer uma volta pela escola bem dado, tudo isso é válido, porque aguça os sentidos, faz as reflexões, né? Mas para conseguir empatia mesmo, a gente tem que escutar as pessoas. Então, se vocês conseguirem lá fazer uma call com alguém que possa compartilhar, ou levar essa pessoa para a escola, ou levar os estudantes até as pessoas, esse movimento, e desenvolver neles uma habilidade que eu acho fundamental nos dias de hoje, que é a escuta, né? E fazer entrevista de profundidade, criar o mapa de empatia, que é esse que eu coloquei aqui, que vai dizer o que essa pessoa sente, o que ela fala, o que ela faz, né? O que ela escuta. E tudo isso você vai tirar dessa conversa que você vai ter com essa pessoa, da pesquisa que você vai saber fazer sobre essa pessoa, né? Para tentar se aproximar mais ainda. Existem várias técnicas, né? Existe um dia na vida que então você vai passar um dia seguindo essa pessoa, né? Vamos supor que o estudante queira resolver um problema da avó dele, que vou criar uma solução para idosos, minha avó é uma pessoa que ela circula muito pelos lugares públicos e tal, então eu vou ficar 24 horas seguindo a minha avó e anotando tudo que ela passa, sente, perguntando para ela e tal, para no final do dia entender um pouco mais sobre a realidade dela, né? Então, um exemplo, eu vou passar X horas lá com um pescador para entender como é a realidade dele, tá? Então, estratégias para a gente se aproximar e entender um pouquinho mais dessa realidade que não é nossa, né? E depois definir o problema. O problema é poluição dos rios. É um problema muito grande para a gente resolver. E como é que a gente vai definindo, vai diminuindo esse problema para a gente conseguir resolver? É o problema do rio da minha cidade. É o problema do rio da minha cidade em tal faixa, né, que atinge ali aquelas pessoas. E aí, deixando isso cada vez menor para conseguir ficar mais factível de criar uma solução para esse problema.
Aí a gente entra numa etapa que é muito importante, acho que para a escola tangibiliza muito o aprendizado, que é a etapa de pesquisa de profundidade, né? E a gente falou designer, ele vira quase que um especialista naquele tema. E ele tem que saber tudo sobre aquilo, né? Então ele entra numa etapa que a gente pode trabalhar com instrução direta. Então eu vou dar uma aula sobre rios, porque às vezes quando a gente trabalha com um projeto, a gente fica com um pouco de medo da instrução direta. Estou trabalhando por projeto, então não posso dar aula aqui, eu não posso, né, ser muito tradicional. Mas existe uma etapa de pesquisa de profundidade que a gente precisa acessar conteúdos mais específicos, né, com uma certa profundidade, que talvez seja necessário uma aula teórica ali sobre aquele assunto para eu poder me empoderar e falar sobre aquele tema, para eu poder ter ideias em cima daquilo, né? Pode ser uma pesquisa em grupo ou individual, pode trabalhar com roteiros de estudo, enfim. E tem muita gente que fala assim, eu não sou criativo, né? E eu falo, não é criatividade, não é uma bênção que a gente recebe antes de nascer, né? Vai ser um menino e vai ser muito criativo, né? Antes de vir, né? Não acredito nisso, porque criatividade é uma questão de repertório. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não sou criativo, mas em alguma área da vida a pessoa é, né? Eu trabalhei com uma moça que ela uma vez me falou isso, Grazi, você é tão criativa, eu não sou criativa, acho que eu nunca vou ser criativa e tal. E ela era muito estilosa, tinha uma roupa diferente, assim, estava sempre arrumada e tal. Eu falei assim, eu acho você super criativa. Você é criativa na moda, assim, do que eu te conheço, né? Deve ter outras áreas, inclusive, mas do que eu conheço você é muito criativa na moda. Aí ela, você acha? Eu acho, você está sempre estilosa e tal, como que você faz? Porque eu não sou criativa na moda. Você lê revistas, segue pessoas, eu adoro mesmo moda, eu sigo um monte de gente, eu pesquiso e tal. Então, você não é criativa na moda porque você foi abençoada, você é criativa na moda porque você busca repertório, né? Então, onde você escolher buscar repertório, vai vir a criatividade. E criar é fazer várias conexões para gerar uma ideia nova, né? Não tirar do nada, a gente não consegue tirar ideias do zero, né? A gente conecta coisas, né? Eu conheço cores, eu conheço tecidos, eu conheço estilos, e aí eu crio uma roupa ali, um jeito de vestir. Eu conheço tecnologias, eu conheço coisas sobre rios, eu conheço coisas sobre geografia, sobre as pessoas, e aí, a partir disso, eu vou criando e tenho ideias ali, tá? E aí, sim, eu consigo, então, chegar, me repertoriei, né? Estou ali sabido agora do tema, conheço o tema, conheço as pessoas, sei um monte de coisa, aprendi um monte de coisa, e aí aprender nessa etapa é muito divertido, eu começo, nossa, descobri isso, descobri aquilo, e tal, e você já até que meio que começa a ter ideia, tem que segurar um pouco, eu falo, né, segura que não é o momento de ter ideia. Para ajudar um pouco nesse momento que as ideias vêm, né, eu gosto de criar um estacionamento de ideias. Então, crio um pedaço ali na parede da sala. Quem tiver uma ideia antes do tempo, você fala, escreve no post-it, põe ali, depois a gente volta. Ele vai ver que quando ele voltar, ele já aprendeu tantas outras coisas que as ideias vão mudando. E uma coisa que é importante trabalhar com os estudantes também, né, e na qualquer perspectiva, é que quanto mais ideias, melhor. Uma ideia não é nada, 2 ideias não é nada. Para ter uma ideia realmente inovadora, a gente precisa ter um monte de ideias, né? Essa imagem aí do post-it, da parede cheia de post-it, representa o que é uma ideação mesmo, né? E quando a gente vai idear, eu não trouxe aqui, mas depois, se vocês quiserem pesquisar no Google, muito simples, vocês colocam as 10 regras do brainstorm. É muito importante para idear, né? E trabalhar isso com os estudantes. Não existe ideia ruim. Então, se o amigo o colega dá uma ideia, não, essa ideia não. Não, isso não pode acontecer. Porque isso inibe as ideias, né? E, em cima de uma ideia, a gente constrói outra. Interessante que você falou isso. Me fez pensar o oposto, por exemplo, né? E eu jamais pensaria o oposto se você não tivesse trazido isso. Interessante que você trouxe isso. Me fez pensar que se a gente tentasse uma outra coisa, enfim. Então, é construir em cima da ideia do outro, e quanto mais ideias, melhor. E não existe ideias ruins no brainstorming, porque a gente precisa do maior número de ideias possíveis para que a gente consiga acessar a ideia, a grande ideia, né? O insight que a gente fala.
E essa jornada ali que o Tim Brown conta e que está nessa ideia do design thinking, a gente apresenta com o duplo diamante, tá? O que o duplo diamante simboliza ali? O movimento que essas etapas fazem, né? Então, quando a gente está na pesquisa, que é a primeira etapa aqui em azul, a gente está abrindo, né? Então, a gente está assim, quanto mais conhecimento, melhor, quanto mais ideias, melhor, quanto mais eu souber, melhor, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí a gente fica com um monte de informação e fala, tá, mas o que eu faço com tudo isso agora? Porque eu preciso de de um problema. Mas eu sei um monte de coisa. Então, eu começo a ter insights, começo a fazer escolhas, eu voto, eu pergunto para as pessoas, eu pesquiso e tal, e eu vou diminuindo até eu chegar num problema específico. Então, eu vou fechando o diamante ali do outro lado, do lado verde aí dos insights. Aí eu tenho um problema, né? Descobri qual que é o problema. Por exemplo, eu saio de como limpar os rios para como podemos melhorar a vida dos cidadãos ribeirinhos da cidade tal, de forma criativa, né? Um problema bem definido, tá? Ou como podemos diminuir o impacto da poluição nos peixes do rio da minha cidade, X, para que os pescadores voltem a ter peixes para pescar na região tal, né? Então, eu fecho bem o problema. Aí eu vou para a ideação do brainstorm, que é quanto mais ideias, melhor. Então, eu volto a abrir o meu diamante. Ideia, um monte de ideia. Quanto mais ideia, melhor e tal. Chego lá, meu diamante abertão, um monte de ideia. O que eu vou fazer agora? Preciso fechar, porque eu preciso chegar na minha ideia final. Então, eu prototipo, eu testo, eu faço escolhas, eu voto e tal, até eu fechar de novo meu diamante e chegar na minha ideia final. Tá? E essas setas todas aí, elas estão aí porque não existe uma linearidade obrigatória, né? Então, às vezes, quando eu vou idear, eu descubro que não deu certo, que eu preciso pesquisar de novo. Quando eu vou prototipar, eu descubro que eu fui pelo caminho errado, que minha hipótese não estava se comprovando e volto ali para a pesquisa e assim por diante, tá? E o que o Tim Brown fala é fale muitas vezes para ter sucesso mais cedo. Então, aquela ideia de, eu só vou prototipar quando eu tiver muito pronto, né? Quando eu tiver muita certeza, você vai demorar um tempão. Provavelmente, se você estiver falando no mercado, alguém já teve aquela ideia mais ou menos no mesmo tempo que você, vai ser mais rápido, vai botar na rua e aí sua ideia ficou obsoleta, né? O Steve Jobs, ele falava muito isso, ele falava, solta o produto, porque os usuários vão testar e vão dar o feedback para a gente melhorar na próxima versão. Se a gente ficar esperando o produto ficar perfeito, a gente perde o time. Né? Por isso que, principalmente no começo, não sei se quem aqui tem mais ou menos a minha idade, eu sei que a Sol e a Renata acho que vão lembrar disso. No começo do iOS, quando saiu um iOS novo, era uma desgraça. Tinha gente que nem instalava, falei, vou instalar daqui umas semanas, porque eu sei que vai dar ruim. Porque eles soltavam, e era na época do Steve Jobs, né, que ele era vivo. E soltavam com um monte de problema, faltando um monte de coisa para arrumar mesmo, porque era na rua que ia resolver, né? E é um pouco isso, você vai falhar, quanto antes você falhar, antes você vai descobrir o seu erro e antes você vai corrigir, né? E vai evoluir sua ideia. Porque hoje em dia, com a velocidade da comunicação também, não tem mais aquilo de, eu tive uma ideia boa, eu vou ficar quietinho, não vou contar para ninguém, senão alguém vai roubar minha ideia, né? Hoje em dia, se você tiver uma ideia boa, você tem que sair na rua contando para todo mundo, gritando para todo mundo, pôr na rede social, porque daí se alguém vier com uma ideia igual a sua, a pessoa vai dizer, não, essa ideia era da Graziela, ela já falou essa ideia para mim. Mas se você ficar quieto, alguém vai ter a mesma ideia. Por quê? As ideias surgem dos problemas. Se você identificou um problema e pensou uma solução, outras pessoas também vão identificar esse problema, né? Isso a gente já viu várias vezes na história. Isso é interessante mostrar para os estudantes também. Por exemplo, o invento do rádio. Não tem muito definido quem foi que inventou o rádio. Porque a tecnologia necessária, ela existia, a necessidade existia, né? E várias pessoas começaram a pesquisar e descobrir, e as pessoas estavam publicando já, né? Aconteceu isso com o avião também. O Santos Dumont,
ele era um maker, ele tinha o hábito de publicar abertamente tudo que ele pesquisava. Então, ele pesquisava e publicava, e o mesmo aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares. E aí o invento do avião fica nessa disputa, quem foi que fez primeiro e tal, mas já estava na era onde a comunicação, o conhecimento já era compartilhado, né? Então, a tecnologia estava pronta, a necessidade existia, né, da velocidade do transporte e tudo, e iria acontecer num lugar ou outro, né? E estava na iminência dessa tecnologia surgir. Então, hoje em dia, isso acontece muito, muito mais rápido, né? A iminência de que vai haver uma solução para esse problema. Aí a gente entra, então, na lógica do MVP, do mínimo produto viável, que é errar rápido para aprender rápido e resolver. Né? O que é um mínimo produto viável, né? E aí eu peguei uma outra frase dele aqui, que é explorar o mundo com as nossas mãos, testar ideias, construindo-as, interpretar papéis e inúmeras outras atividades são todas características naturais da criança brincando. Então, prototipar é brincar, né? As crianças estão prototipando quando estão lá no parquinho, tentando criar uma ponte para passar o carrinho, ou tentando construir alguma coisa, ou subir uma árvore, empinar uma pipa, estão nesse movimento, né? E eu gosto de falar que o prototipar também, o design, ele é um pouco assim, não entendi o que você não entendeu a minha ideia, peraí que eu vou desenhar, né? E aí esses meninos aqui, não, se a gente fizesse uma coisa que tivesse duas rodas, e aí eu subia em cima, e aí tivesse um volante, aí, peraí que eu vou te mostrar como é que é. Dá para entender que é uma moto, né? Então essa ideia já é vendável. É importante a gente explicar e desenhar a ideia, para que a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Se a gente demorar para compartilhar, alguém vai compartilhar primeiro, né? Então, é transformar a ideia numa coisa visível, numa coisa testável, né? Por exemplo, desenho de aplicativo. Os estudantes adoram criar aplicativo como solução de problema. Mas programar um aplicativo é muito difícil. Não é necessário nesse nível, né, nesse momento do projeto. Mas um desenho de tela é muito válido. Né? Protótipo desenho de tela. Quando clicar aqui vai acontecer isso, quando clicar ali vai acontecer aquilo, vai ter um menu, vai ter tais serviços, enfim, né? É um protótipo bem interessante, um protótipo de desenho de tela. Esse aqui é um protótipo de desenho de tela funcional, significa que funciona. Você fica do lado da pessoa que está testando, se ela toca em tal lugar, você põe um papelzinho para cá, se ela toca lá em cima, você põe um papelzinho de cima para baixo, e isso é que faz a coisa meio que funcionar, né? E para fazer assim também, em tela, se você usar, por exemplo, o Google Apresentações ou PowerPoint e colocar os botões direcionando para outro slide, também fica bem legal. Um protótipo bem legal. Isso é um protótipo de carro, né? Ninguém vai construir um carro inteiro para depois vir, sei lá, um designer, engenheiro e colocar ali, adicione aqui uma linha de estilo, né? Você não vai perder tanto dinheiro antes de receber todos esses feedbacks. Então, alguém foi lá num carro de papelão e escreveu, né? Adicione uma linha, adicione aqui um airflaps lá, que eu nem sei o que é, mas coisa de carro ali. E aí, depois, você avança. Esse aqui já é um protótipo em tamanho real, com um material que também é mais barato ainda que o material final. E, para ser moldado, tem todo um investimento. Né? E aí, você vai testando. Será que é assim mesmo? Ficou bom as curvaturas? Né? Vai avançando. Né? Esse aqui é um protótipo de serviço, a praça. Tem uma praça lá, e aí os bonequinhos vão passar pela praça, o que vai acontecer na praça. Tal. O que o Timbral colocou ali, que também é bem legal, protótipo em encenação. Né? Faz um teatro aí de como ia funcionar, como é que você vai receber as pessoas, como é que vai funcionar o seu serviço. E uma coisa que ele traz também, que é muito interessante, ele fala assim, as pesquisas de mercado podem ser úteis para indicar melhorias incrementais. Né? Mas se a gente perguntar para as pessoas o que elas querem, e o Ford fez isso, elas vão responder que elas querem cavalos mais rápidos. Né? E o Ford, na época, estava na iminência do carro, né? Não existia ainda, mas já tinha tecnologia suficiente. E ele perguntar, ele falou, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, ele foi perguntar, não, ele disse isso, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam dizer que queriam cavalos mais rápidos.
porque elas só conheciam cavalos, né? Elas tinham charretes e cavalos, é que elas conheciam, né? Mas, então, perguntar para as pessoas o que você quer não é o melhor caminho, mas perguntar para as pessoas como é seu dia a dia, você vive, né, a realidade que você vive, o que você faz, os problemas que você tem, né? E aí você vai trazer, porque você conhece a tecnologia, você vai fazer toda a pesquisar quem já solucionou problemas como esses pelo mundo, né? E fazer uma coisa que também estudantes falam, tá copiando a ideia, não existe mais copiar a ideia, a gente se inspira, né? Então, a gente quer resolver o problema da limpeza dos rios, vamos ver nos outros países como que eles fizeram. E é super legal, porque você incentiva o menino a pesquisar em outras línguas, né? Ou até fazer o exercício de ir em outro site, traduzir, usar o tradutor, enfim, outras ferramentas. Mas olhar para outros lugares do mundo para poder entender e ter insights ali, outras referências, né? E aí, como funciona, então, o design thinking nessa mudança de cultura aí, né? Então, sempre pergunte por quê, abra os olhos para o corriqueiro, né? Às vezes uma coisa que parece comum, mas pode te trazer um insight aí, né? Desenhe, não entendeu? Desenha, faz ali, cola um post-it, desenvolva em cima das ideias alheias, né? Não existe ideia ruim. Mas e se, né? Interessante, mas vai construindo ali, né? Todas as ideias são boas. Exija opções, né? Então, uma ideia, 2 ideias, não, muitas, né? O que mais? A gente poderia fazer diferente, né? Registre seu portfólio, então, tenha ali um diário de bordo, vá contando cada uma das fases, o seu processo criativo, é muito importante, a jornada vivida é muito importante, né? E elabore o design de uma vida, pense na vida como um protótipo, né? Então, eu preciso estudar mais, como que eu posso começar a testar isso, né? Quem passou no vestibular fez como? Vou lá perguntar, né? E aí cria a sua solução. Ele fez assim, mas como eu adapto isso para a minha realidade, né? Acho que é um pouquinho disso. Acho que não sei se está rolando alguma pergunta no chat, porque eu não estou vendo, mas eu vou voltar agora para o chat. Mas é muito sobre um jeito diferente de olhar as coisas, e acho que isso que é bonito de usar o design com os estudantes, que é provocá-los a pensar nas pessoas, provocá-los a pensar em ideias novas, provocá-los a pesquisar com intenção, né? Aprender com contexto, né? Por que eu preciso saber tanta coisa? Né? Porque eu tenho uma coisa séria ali, né, para fazer, que é resolver o problema de alguém, né? E quando você faz esse encontro também com os estudantes no início do projeto, a gente tem que ir em compromisso, a gente vai encontrar com essa pessoa de novo e dizer quais foram as ideias que a gente teve, né? A gente vai ter que voltar lá e dizer o que a gente pensou, né? Gera um vínculo ali com aquilo também, né? Então, no meu mestrado eu fiz um estudo aí dos impactos da abordagem do design thinking num contexto de aprendizagem por projetos. E o que a gente mais vê é isso, um aumento do engajamento, o interesse pela pesquisa com mais intenção ali, né, para isso, né, para fazer aquilo. E essa conexão real que a gente tanto fala, né, o aprendizado tem que estar conectado com a prática, tem que estar conectado com o mundo real. Quando a gente consegue definir esses problemas, dar essa cara para a pessoa que está envolvida, isso agrega muito, muito, muito a rotina mesmo. Grazi, eu fiz uma pergunta aqui no chat, porque na semana passada a gente fez um esquenta com uma boa parte das pessoas que estão aqui, e assim, a minha provocação para elas era um diretor de uma escola, estava com problema de muitos resíduos, tanto sobra de alimento, e aí difícil, como que assim, na realidade é um exagero e sobrando muita comida e sobrando muito lixo também, enfim. E aí as pessoas tinham que pensar. Então a gente começou e cada grupo dividia eles em grupo e eles foram para o grupo e criaram um mapa da empatia, uma vez que a gente não poderia ir à escola fazer entrevistas com as pessoas ou estar com elas para pensar nos problemas delas. Então a gente tentou usar o mapa da empatia. E aí, Grazi, foi uma coisa espetacular, porque cada grupo pegou uma persona.
Então, assim, um grupo teve, eu estava aqui anotando, um grupo pegou o líder financeiro, o quanto isso impactava nos custos da escola. Outro grupo pegou, olha, a pessoa do almoxarifado. Eu jamais pensaria, mas um grupo pensou, puxa, porque toda hora eles vêm pegar as coisas e assim, não se reaproveita. Quer dizer, de resíduo nesse aspecto também, de não aproveitar todos os insumos que a escola disponibilizava. Pensaram na moça da limpeza, pensaram nos pais. Então, assim, minha pergunta para você, e foi uma coisa inusitada, a primeira vez que isso aconteceu comigo, de cada grupo de pessoas, pensar num ator que faz parte daquele programa, né? Isso é bom ou deixa a gente mais confuso? No fim, foi riquíssimo, mas se a gente pensa que a gente precisa definir o problema, trazer, fechar um pouco, quer dizer, quando eu abro e quero satisfazer a todos, é bem impactante, né? Não sei se você já passou por isso, queria que você me dissesse se é bom, se é ruim, dentro das suas vivências aí. Eu gosto muito da ideia de cada grupo adotar um, seria incrível, né? Ter várias soluções ali, cada uma com um viés, né? Olhando para uma pessoa. Mas é importante que cada grupo defina um usuário, porque senão é muita coisa para pesquisar, né? Porque eu gosto de pegar no pé mesmo que a pesquisa de profundidade. E aí você vai pesquisar 3 pessoas em profundidade, né? Então, eu acho que para aquele primeira etapa que a gente quer saber quanto mais possível, quanto mais pessoas a gente escutar, melhor. Mas aí depois tomar a decisão do caminho que a gente quer seguir, a partir do problema que a gente quer resolver. A gente quer que a escola diminua os custos, a gente quer que a escola seja mais sustentável, a gente quer, porque... Voltar, né, e definir o problema a partir disso. Dificilmente a gente vai conseguir que uma solução seja mais economicamente benéfica para a escola, mais sustentável para o planeta, mas fica difícil, né? E aí isso pode gerar frustração também, né? E se você é adulto, tudo bem, mas para os estudantes... Mas na perspectiva do design mesmo, a gente busca o que a gente chama de usuário extremo, que é assim, se esse cara for impactado, provavelmente todo mundo será. Por exemplo, eu vou fazer uma melhoria numa praça, e a melhoria é de mobilidade, né? Se eu fizer adaptado para um cadeirante, todo mundo vai se adaptar, porque as vias vão ser mais largas, eu vou ter rampas, eu vou ter sinalização, sei lá. Então, as mães com os carrinhos, com as crianças, vai ser mais fácil de andar, enfim. A chance de eu impactar mais pessoas possível é muito maior, né? Eu falo isso para os professores também, que a gente está vivendo, né, uma questão sobre as práticas inclusivas e um número maior de estudantes na escola, enfim. Então, mas se você fizesse a sua aula para o seu aluno extremo, né, o seu usuário extremo ali, provavelmente, não certo, que todos se beneficiariam, né? Se você tiver, além do texto, um áudio, e se você tiver 2 opções de trilha, né, ou se você trouxer mais recursos visuais, para todo mundo isso é bom, né? Então, minimiza você ter retrabalhos se você pensar... É claro que tem casos de práticas inclusivas muito extremas que acaba sendo difícil, né? Assim, tem que ser realmente pensado só para aquela pessoa, mas a maioria dos casos, se você contempla, né? Então, tenho 2 alunos, por exemplo, com TDAH. Eu não posso fazer uma aula inteira que todo mundo fica sentado, eles não vão aguentar. Mas quem consegue hoje em dia ficar sentado uma aula inteira? Então, todo mundo vai se beneficiar, né? Eu tenho 2 alunos que são mais visuais, precisam de estímulos mais visuais. Então, todo mundo adora estímulos visuais, né? Então, quando você pensa mais nessas pessoas do que nas pessoas, vamos dizer, comuns, uma palavra bem ruim, mas ou nos medianos, se você for pelos medianos, você vai excluir muito mais gente e você vai ter mais retrabalho, porque aqueles que não entenderem, não se conectarem com você, vão te dar trabalho depois. Vão estar lá na recuperação, vão estar pedindo ajuda depois, ou vai vir reclamação, enfim. Então, sempre quando você pensa no usuário extremo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma solução que poderia ser, sei lá, e vou criar um jeito de acessar ali a biblioteca, por exemplo.
como que pega um livro, como que aluga um livro, qual que é o sistema que eu tenho ali, né? Se você fizer só as fichinhas ali, ó, e quem, né, tem ali uma mobilidade muito boa, tem que ter para achar as fichinhas ali no meio daquele negócio. Tem que enxergar muito bem, tem que ter uma atenção grande ali para encontrar. Isso vai ser acessível para algumas pessoas, mas se você inclui um computador que tem leitura de áudio também, que tem uma barra de pesquisa, todo mundo vai se beneficiar, né? Se tem uma organização dos livros que é mais visual, que não tem só palavras, tem símbolos. Sempre que você pensa, né, em incluir mais gente, beneficia todo mundo. Então, Adorei. a gente Um pode usuário provocar os extremo. estudantes, pode provocar os estudantes nesse sentido também. Qual desses usuários que a gente pesquisou tem um problema que também impacta outras pessoas, né? Então, é um jeito de fazer escolhas, né? Usar aquele teu diagrama inicial com aquelas ideias, fazer a validação a partir daí também. Bem legal, bem legal. Grazi, a Cíntia, tem alguém com a mão levantada, mas a Cíntia colocou aqui no chat uma pergunta. Você quer falar para ela, Cíntia? É que eu que estava com a mão levantada, porque desculpa, a Rê. Cintia escreveu, mas eu pensei Tá. a minha pergunta era muito parecida com a da Cíntia, Então, bora. que era, na verdade, pensar, né, se esse processo todo é possível fazer com crianças pequenas, e aí que adaptações seriam necessárias, que é um pouco da Silvia. E eu, Grazi, fiquei com uma coisa do tempo, para a gente realmente, né, passar por todas essas etapas, né, a gente poder provocar aprendizados, e aí pegar ali um pouco da pesquisa profunda, mas provocar aprendizados profundos, né? Qual seria o tempo, né, para a gente desenvolver um projeto como esse? Eu já fiz um projeto de governo, dinheiro de governo, que é bem complexo, tudo 3 orçamentos e tal, em 10 cidades, em 3 meses. Mas, assim, um projeto muito grande, feito por adultos, né? Mas tem tiros curtos, né? Depende de onde você quer chegar, mas eu acho que para os estudantes, mais de um mês num projeto cansa. Ainda mais se você vai muito na profundidade, porque você tem que pensar muito sobre aquilo, falar muito sobre aquilo. Aí chega uma hora que você já não aguenta mais aquele assunto. Então, depende de quantas horas você tem de encontros semanais, né? Claro, se você tem 45 minutos por semana, vai levar mais tempo, né? Mas se você tiver um volume maior, 1, 2 meses, eu acho que mais que isso, eles começam a desengajar pelo tempo, pelo cansaço ali em relação à temática. E eu acho que tem também, assim, mesmo quando eu trabalhei numa agência de design de serviço, né? A gente mesmo tinha que dizer assim, ó, o brainstorming até amanhã. E se deixar, você fica criando para sempre, né? Então, você põe os tempos também, né? Então, a gente vai pesquisar até amanhã e até semana que vem. E é isso, a gente tem uma semana para prototipar e vai ser um sprint de protótipo, né? Às vezes gasta menos tempo com o protótipo se o objetivo era mais a fase de pesquisa. Depende muito dos objetivos de aprendizagem que você definir no início. Depois vocês vão fazer o planejamento reverso, vocês vão ver isso. Então, acelerar e desacelerar as fases que forem mais interessantes. Também está vendo que os meninos não estão engajando muito na pesquisa, passa para a ideação e provoca pesquisar na ideação, né? Acho que sentir o grupo é importante também para ir balizando esse tempo, tá? Mas quanto menores eles forem, menos tempo eles vão aguentar num projeto só, né? Essa coisa das idades que você perguntou, acho que quando eles são muito pequenos, dá para fazer, mas precisa de igual quando um escriba, né? Precisa do designer escriba ali. Então, fazer conversas mais coletivas, que a professora vai pondo nos post-its as ideias junto com eles. Então, então vai falando as ideias que eu vou escrevendo aqui no cartaz, né? E vai mediando essas conversas. Mas eu já fiz experiências muito interessantes com crianças bem pequenas, assim,
No semestre passado, estava com um professor de STEAM, ele fez um desafio meteoro, o que é interessante, porque foi no terceiro ano, né, e, assim, na teoria, eles não têm pensamento concreto ainda, então, levar para esses lugares é desafiador, mas eles super encontraram, assim, e aí ele falou assim, caiu um meteoro, e ele é bem performático, esse professor, e aí a nossa casa ficou isolada, a gente nem sabe se tem outros sobreviventes ou não, sobrou nossa casa, mas perdemos todas as conexões. Não tem mais luz elétrica, não tem mais água encanada, não tem mais nada. Como é que a gente vai sobreviver? E aí eles prototiparam soluções, muito interessante. Mas eles fizeram também uma pesquisa, a gente ensinou eles colocarem cada informação que eles achavam num slide, e aí eles foram achando referência na internet, mas fizeram cisternas, fizeram bicicletas que geravam energia, daí a pessoa, para poder ver TV, ficava pedalando. Criaram coisas incríveis. Terceiro ano do ensino fundamental, né? Então, conseguiram chegar nesse lugar. Eu já fiz com Infantil 5 uma pesquisa sobre um Global Goal de água potável, né? E aí eles, acho que já faz um tempo, mas a professora achou um vídeo de uma menina da África que contava a história dela. E aí eu vivo nesse lugar, e aí eu tenho que caminhar, eu pego água todo dia, não sei o que e tal. E a gente pegou esses meninos do Infantil 5 e o tempo que ela falava que levava lá para pegar água, a gente deixou eles andando pela escola, como se eles estivessem indo para esse lugar aí. E como a gente não queria desperdiçar água, e também foi uma coisa que eles trouxeram, né? Se a gente ficasse carregando água, ia cair, ia desperdiçar água e tal, a gente deu umas bacias com pedra, umas coisas para eles carregarem, uns livros e tal, para simbolizar que eles iam fazer esse trajeto carregando a água e tal. Um segurava uma boneca, porque eles viram que tinha uns que levavam o irmão, carregavam o irmão junto e tal. A gente fez todas essas, que é uma coisa que a gente faz muito no design, que é provocar, né? Uma vez eu peguei os alunos do INSPER, no sábado de manhã, acho que foi o Jorge que estava contando que os alunos dele que ficaram felizes de ir no sábado, né? Nesse dia também, o menino do INSPER falou assim, Grazi, eu nunca pensei que eu gostava tanto de vir para a faculdade no sábado. E aí a gente queria que eles pensassem sobre o ponto de ônibus. Aí a gente vestiu roupa de simulação de grávida num menino, um barrigão assim, pôs um na cadeira de rodas, o outro vendado, a gente fez tudo experiência simpática, e aí levamos eles andando até o ponto de ônibus ali na Santo Amaro, ali, para eles verem como que era. Enfim. E aí a gente fez isso com os meninos do Infantil 5, então vamos andar pela escola, eles ficaram lá andando em círculos, lá andando pela escola todo esse tempo, e quando a gente voltou para a sala de aula, a professora lá, representante, né, das ideias, foi preencher o mapa da empatia. Então o que essa pessoa sente, o que ela vê, tava aqui cansada, queria ir no banheiro, não podia, porque quero ir no banheiro, não, a gente está no meio da África aqui, andando, não tem banheiro aqui, tá maluco? Então, eu queria ir no banheiro, não podia, fiquei com fome, não podia, e aí eles foram contando ali tudo que eles viveram, e aí no final do mapa de empatia tem as perdas e os ganhos, né? E a gente, as perdas, é cansativo, né, tem que levar o irmão, não sei o quê. E os ganhos? E aí alguns falaram algumas coisas, mas não estavam atingindo, e de repente uma menina falou assim, a gente voltou com a água, né? E a professora falou, isso mesmo. Aí eu vou escrever aqui, então, voltamos para a sala com a água. E a menina falou, não escreve a sala, escreve a casa. Ela estava tão no personagem que ela estava voltando para casa com a água, não tinha água. Né? Então, ela atingiu. Os outros atingiram? Talvez não, mas viveram uma experiência significativa. Pode ser que lá na frente eles lembrem, né? Mas fica essa ideia. E ela foi meio que representante ali para todo mundo, né? Às vezes a professora precisa ser também. Às vezes o insight não vem dos meninos, eles são muito pequenos, e ela fala, mas gente, a gente não conseguiu o que a gente queria, que era água, é mesmo, né? Funciona também. Naquele dia a gente deu sorte, porque a gente teve uma menina que teve um insight. Mas às vezes o professor pode ser mediador até desse lugar, né? De provocar um pouco a reflexão, mas acho que também é válido, principalmente porque eles vão entendendo os processos de pesquisa e criação, né? Então, acho que com os pequenos também é bem válido. Pessoal, eu coloquei no chat
para as pessoas que não são da Zoom, que não são da casa, um link para acesso a um livro sobre Design Thinking, que tem, inclusive, tem um embasamento teórico e tem 3 sugestões de utilização, tá bom? De aplicação, aí dentro da proposta aí que a Grazi colocou, tá bom? Ele está dentro daquele flip page, mas dá para ler tranquilamente, está em ótima resolução. Gente, mais alguém? Alguma Quem não pergunta para Grazi? acessa, quem não Desculpa. acessar o chat, a gente manda, tá bom? Porque, lembra, teve esqueci o nome acho que foi o Hugo que disse que não acessa Ah, o verdade, chat. desculpa. A gente manda, Hugo, a Cíntia manda isso aí para vocês, tá? Ela manda para o Murilo e o Murilo encaminha aí para o pessoal do Marista que não está conseguindo acessar, tá bom? Obrigada, verdade, tinha me Se esquecido. mais alguém não conseguir acessar, vai ter que abrir o microfone e falar que aí a gente manda. A Águida colocou aqui fez uma colocação. Águida, você quer falar, querida? Falo sim, não é nenhuma Então vai lá. pergunta. Que uma vez, em um dos acompanhamentos desse ano, né, eu tive a oportunidade de acompanhar um processo de design thinking numa aula, mas era Fundamental 2 e era exatamente o oposto do que foi comentado agora, né? Eles não estavam muito afim. Eu não sei se aí até coloquei aqui, né? Eu pensei em 3 coisas agora, né? Eu falei, será que eles não estavam afim porque não era uma prática comum, talvez fosse a primeira vez? Ou se porque não era muito perfil da turma, ou ainda porque talvez de repente o professor poderia ter pensado numa outra estratégia, né? Um plano B. Ah, e se eles não comprarem muito a ideia, eles não estavam muito afim de participar, parecia assim. Mas não só participar, mas de entrar no personagem, de ter a parte da empatia, sabe? Tava muito assim, é que Fundamental 2 a gente sabe que é um processo um pouco diferente, né? Mas agora, depois de tudo que foi compartilhado aqui, eu fiquei pensando nisso. Qual É dos 3 difícil pontos engajar será mesmo. que era? O Fundamental 2, é o que você falou, é muito difícil de engajar. Tem que dar mais protagonismo para eles. Mas o que eu sinto, assim, muita dificuldade, talvez vocês que circulam pelas escolas possam validar essa minha... Mas eu também circulo bastante, mas acho que é importante a gente validar, que é assim, é muito difícil ser o professor de projeto numa escola tradicional, porque os meninos já começam essa aula de nada, né? Então, Isso. esse lugar é um lugar onde a gente precisa cuidar muito do planejamento e dos objetivos, deixar muito claro para eles, para que a gente não caia nesse conflito, né? Aula de nada, então eu não preciso fazer o que o professor está pedindo e tal. Aí que entra mais ainda a importância da gente deixar claras as etapas, onde se consolidam os aprendizados, né? E quais são os objetivos, quais são as rúbricas que a gente vai fazer para avaliar o projeto no final. Então, lembrar deles o tempo todo isso, você vai ser avaliado por isso, você vai ser avaliado por aquilo, né? Para que eles vejam a seriedade do processo, né? Então, se fosse uma escola só para o projeto, talvez fosse mais intrínseco, eles sabem que eles vão ser avaliados, eles sabem que o processo... Quando é diferente, eles precisam entender muito bem quais são as regras do jogo, porque senão eles acham que é nada. É uma aula de brincar, se começa com o warm-up, eles falam, tá vendo, é divertido, mas quando acaba o warm-up, eles querem continuar no clima da brincadeira, eles não voltam. Então, eu acho que essas estratégias de deixar muito claro aonde a gente quer chegar, quais são os conhecimentos que a gente quer, quais vão ser as propostas de avaliação, tanto avaliações contínuas quanto avaliação final, né? Então, no final da pesquisa, eu vou avaliar seu relatório de pesquisa. E eu quero que você me mostre o que você conseguiu desse tema, daquele e tal. No final da ideação, eu quero ver as ideias e onde as ideias surgiram, por exemplo. Quero ver as análises dos protótipos, quais são as rúbricas que eu vou usar para fazer essa avaliação do seu projeto, né? Porque às vezes a gente vai e aí tem muito professor que faz assim, então no final faz o pitch, eu avalio, e não combina isso desde o início com os meninos, quais vão ser os critérios de avaliação, fica muito subjetivo mesmo, né? Apresentou lá no final, fez um protótipo bonitinho, 10. Mas por que teve 10, né? O que o diário de bordo, os registros dos processos, tudo isso tem que ser avaliado, principalmente nas escolas mais tradicionais, porque eles estão acostumados com essas ferramentas de avaliação. É o modus operandi da escola, é o modus operandi do estudante.
Então, é entender a cultura dele e seguir, né? Isso ajuda. É claro que ele pode ir um pouco mal-humorado no início, mas às vezes acaba indo, porque está, né, obrigado, entre aspas, está entendendo ali o processo avaliativo, e vai, aos poucos, também encontrando prazer nessa jornada por entender que né, por vivenciar que é mais prazeroso do que ficar só no passivo ali, né? Mas dar mais autonomia a eles também, deixar eles serem mais protagonistas do processo ajuda também, né? Esse engajamento. Então, me mostra aí quais são os seus planos, cadê o planejamento, você vai falar com quem, tema que você gosta, provocações que façam, né? No início desse ano eu estava com o ensino médio muito complicado, assim, que estava nessa, que minha aula era nova para eles, né? Nunca tive essa aula, agora que eu estou no terceiro ano, vou ter essa aula. Eu falei, um ganho antes tarde do que nunca, né? Deveria ser, né? E vocês estão para sair da escola, acho que a gente tem que, inclusive, correr com questões aqui que são importantes para vocês saírem da escola sabendo. E a gente não está aqui só para fazer uma prova, né? E aí, eles estavam incomodados com várias situações que estavam acontecendo ali na realidade deles. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, em vez de tratar os temas que eu tinha pensado em propor, a gente vai tratar os temas que vocês estão trazendo, né? Questões ali do coletivo deles, tá? E aí eles super engajaram. E aí que eles queriam mais espaço para o terceiro ano, que eles queriam mais não sei o quê, né? Eu falei, ótimo, então vamos sair do lugar de reclamar e vamos criar ideias aqui. E aí eles foram, pesquisaram como outras escolas faziam, como que poderia ser, pensaram e tal. Então, quanto mais velhos, né, eles são, mais já eles sabem os gostos, as preferências e tal, dá para tentar levá-los para um caminho que atraia mais também, né? Até porque se a gente pegar o currículo, depende do currículo que você está tentando cumprir também, né? Mas se você pegar o currículo de tecnologia, por exemplo, da computação da BNCC, ele é amplo o suficiente para você conseguir variar os temas, né? Então, são estratégias, mas realmente o Fundamental 2 é muito desafiador. Mas eu aconselho isso. Grazi, deixar eles fazerem as perguntas, a gente trazer as coisas menos prontas, né? Porque é isso que você acabou fazendo com seus alunos do ensino médio, né? Então, qual é a dor? O que seria interessante para vocês, né? E aí você abre mão daquele percurso que você ia fazer. Não dá para, né, forçar nada. Você pode ter um tema mais aberto, mais transversal e deixar eles fazerem as perguntas. Até os pequenos, né? Porque quando eles começam a estudar ou a pesquisar, eles vão ter N perguntas que a gente nem tinha ideia. E se a partir dali o interesse, a gente tem que navegar pelo interesse deles, né? Eu acho que é desafiador para a gente também, enquanto profissional, porque de repente eles vão por um caminho que você não tem a menor ideia, que você não tem conhecimento, que você não tem repertório, e vai você correr atrás desse repertório também, né? Eu acho isso muito gostoso. Vai eles, né? Você tem que estar seguro na jornada, no que você pôs como objetivo, como rúbrica. Mas se for um tema que você nunca viu na vida, vão eles pesquisar. Vai falar com o professor de física, professor de química, vai atrás, né? E aí sim assumir que você é o mediador, não o detentor do conhecimento, né? É difícil. Porque você fica, principalmente tecnologia, né? Daí sempre tem um lá que sabe fazer 1000 coisas, você fica, meu Deus, não tem nem ideia que o menino está fazendo, mas você está ali acompanhando, né? Tem um programa, você faz não sei o quê, não. Por mais que você seja professor de tecnologia, às vezes ele está muito além, né? E é comum. Não, e mesmo às vezes, mesmo que você seja professor de matemática, de repente o menino quer fazer alguma coisa que aquele cálculo ultrapassa o que está previsto na educação básica, né? E você vai ter que correr atrás, né? De orientá-lo, de buscar minimamente pegar uma bibliografia para ele poder pesquisar, enfim. Mas eu acho isso uma delícia, né? Tira a gente do lugar comum. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Falem já ou calem-se para sempre. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Aproveitar a Graziele, toda a experiência que ela tem? Não? Bom, Grazi, olha, a gente agradece imensamente esse tempo que você disponibilizou para nós, o teu conhecimento. É uma fala gostosa, deliciosa, muito bom te ouvir, né? Porque você fala do lugar da sala de aula.
e essa fala verdadeira, né, faz com que a gente preste bastante atenção e aprenda bastante com você também. Muito obrigada, querida. Renata? Eu que agradeço o espaço. Não, eu queria agradecer a Grazi também. Acho que a gente sai aí, né? Tanto nós, orientadores, como os professores que estão aqui com a gente, com esse convite, né? A gente precisa se olhar um pouquinho também, né? Eu acho que essa coisa do currículo oculto que você trouxe, Grazi, das escolas, eu acho muito importante, né? É difícil a gente querer mudar quando já tem uma regra pré-estabelecida ali, não, às vezes nem tão explícita, né? Por isso da brincadeira do currículo oculto, né? Mas é isso, né? Então a gente olhar um pouquinho, né? Qual é o currículo oculto que está ali na minha escola, né? O que que eu consigo me transformar e poder também ser um agente de transformação na escola. Então, acho que eu saio pensando em tudo, em todas essas questões. Inclusive, você me pôs um problema, porque eu fico pensando como é que a gente constrói um material que chega em escolas que às vezes tem práticas muito tradicionais e como é que a gente faz para que ele reverbere de uma outra forma e não se transforme num problema para aquele professor e para aquela escola. Então, assim, eu saí cheia de espero que todos aqui Achou seu também. usuário extremo. Aí não só na construção do material, porque cada um olha o seu quadradinho, né? Eu já estava pensando assim, como é que a gente também reverbera isso nas formações pedagógicas dentro das escolas, né? Com a nossa equipe. Então é toda uma cadeia aí, né? A construção do material, concepção, depois o nosso processo formativo dentro da escola, que é isso, às vezes escolas bastante tradicionais, outras nem tanto, então uma diversidade, né? Pensar, será que é um modelo só de formação? Será que a gente tem que ter vários modelos de formação dependendo do público que a gente vai trabalhar? Não sei, né? Então, isso também é uma coisa para a gente pensar aí. Isso é bem legal. Boa, boa, Paula, é bem isso. Acho que a gente tem que empatizar também com a escola, para onde a gente vai fazer o atendimento e para que a gente faça as adequações. Não é simples, mas é desafiador, Toda mas escola tem toda proposta tem seu valor, né? Porque às vezes também a gente dá inovação, a gente acha que a gente nossa, que é bom e o resto, né? Mas eu falo que eu sou pedagoga, então, todo mundo quer saber de mim qual que é a melhor escola para botar o filho. Mas qual que é a melhor escola? Mas se você pudesse escolher qualquer uma, qual que você ia escolher? Né? Essa é a pergunta que eu adoro. Não existe a melhor escola, né? Existe a escola que tem um fit com a família. A família não pode ter uma cultura e a escola outra. A família não pode dizer que pode fazer uma coisa e a escola dizer que não pode, né? Assim como o pai e a mãe não podem divergir nos comandos dentro de casa, para que haja um entendimento ali de organização da educação da criança, a escola tem que conversar com a cultura familiar. E não existe a melhor cultura, não existe a melhor escola, né? E todas as escolas têm o seu valor. As famílias escolhem as escolas de acordo com a cultura que elas acreditam. Então, aquilo ali tem um valor para alguém. Talvez para você, não seja para o seu filho e tal, não tem problema, mas todas as escolas, né? Quando a gente fala de educação, nunca é ruim, né? O importante é ter educação. Ou com o filho, né, Grazi? Que às vezes a gente tem 2, 3 filhos, a gente conversa isso muito entre nós aqui. Filhos diferentes que aprendem de formas diferentes e que talvez tenham perfis para escolas completamente diferentes, né? Exatamente. E aí, como você chega nesse território e valoriza isso que tem lá, de forma respeitosa, né? E ver como que a sua abordagem pode contribuir com aquilo sem ferir, né? E gerar engajamento. Maiara quer falar? Levantou a mão. Maiara? Graziela, boa noite, tudo bem? Eu só queria falar que a Magali, da Escola IP, ela utilizou essa ferramenta de Design Think, inclusive nesse último final de semana, porque o trabalho lá no colégio foi sobre as ODSs e cada turminha desenvolveu um trabalho lindo falando das ODSs, incluindo na questões dos países. Então, cada turminha ficou com um país e eles estudaram quais ODSs estavam mais presentes dentro de cada país. Ficou lindo, assim.
fizeram aquela questão que você falou da criatividade, do mão na massa, eles construíram. Ficou a coisa mais linda. Eu queria só deixar enfatizado Registrado. isso e agradecer e parabenizar a Magali, porque a escola lá é design think total, assim, é maravilhoso. Tudo Legal, bem. parabéns. Mais alguém tinha levantado a mão, gente? Que eu gostaria de falar? Desistiu, Júlia? Ah, era a Júlia? Vamos lá, Júlia. Nada de Vai, desistir. Júlia. A Vamos lá, Júlia tem Júlia, a a mão última pergunta nervosa, da eu fui noite. tirar a pessoa. E aí levantei a mão, mas já que eu já estou engajada nessa conversa, eu Ah, lembrei muito dos meus momentos como professora de educação infantil, de a gente olhar aquele grupo, porque cada um tem seu tempo, né? Então, foi bem enriquecedor. tudo bem. Muito gostoso mesmo, Grazi. A gente sai leve, né? Estamos aqui conversando há 1h30 e tá, foi uma delícia, né? Ficaríamos mais tempo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Grazi, por estar conosco. Obrigada, pessoal, os orientadores, os professores. 1000 elogios aí no chat. Todo mundo achou muito legal. É uma delícia conversar com você sempre, Grazi. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Ó, boa noite para todos, viu? Um Boa beijo. noite, Foi um prazer. pessoal. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Obrigada, Grazi. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Erci.